Oi, gente! Eu voltei! Sentiram minha falta? Também senti falta de vocês. Voltei de fundo novo, espero que vocês gostem. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho as diferenças entre as casas aqui no Reino Unido e no Brasil. Eu, por exemplo, antes de mudar pra cá, sempre achei que casa, é tudo igual, né? Óbvio, com algumas diferenças, como o aquecedor e tal. Mas quando eu cheguei aqui, eu percebi que tem muitas diferenças. E hoje eu vou contar pra vocês quais são essas diferenças. Bora lá? Diferença número 1. Carpete. Basicamente, todas, não todas, mas grande parte das casas aqui do Reino Unido, elas possuem carpete. Alguns apartamentos e casas mais modernos, você até encontra piso laminado, vinílico, mas a grande maioria das casas aqui ainda tem carpete. Sim, eu acredito que por conta do frio, porque o sensorial é melhor, é mais quentinho, mas é algo que pra gente brasileiro é bem estranho. No começo é difícil um pouco de se acostumar, principalmente pra quem tem rinite, tem que estar sempre aspirando, sempre limpando, mas depois de um tempo se acostuma. Inclusive, antigamente, as casas e apartamentos aqui tinham carpete no banheiro. Sim, até no banheiro. Hoje pouquíssimas têm, mas ainda você consegue encontrar. O que me leva para a curiosidade número 2. Nos apartamentos aqui, pelo menos todos os que eu morei e o das pessoas que eu visitei, o contrapiso, sabe, o piso que divide um andar do outro, é madeira, não é concreto, como a gente está acostumado no Brasil. E isso é algo que eu particularmente não gosto, me irrita bastante. O André, então, não suporta, né? Ele se incomoda bastante porque quando a gente anda, às vezes, ele faz um nhé, se tiver mais velhinho. Então, mas sim, aqui a divisão entre um apartamento e outro é de madeira. Eu acredito que também seja por conta do frio, porque quando você aquece o seu apartamento, a madeira ela absorve esse calor, então ajuda todos os andares a se manterem mais quentinhos. Talvez. E também eu acredito que isso se deva pelo tipo de construção, porque aqui, por exemplo, o apartamento que a gente mora hoje, antes desse prédio, ele era uma casa vitoriana que eles converteram para prédio. Não sei exatamente o motivo, mas todos os apartamentos que eu conheço aqui, a divisão entre um andar e outro é madeira. E esse seja o motivo, talvez, da curiosidade número 3, que é os banheiros aqui não possuem ralo. E isso é algo que os brasileiros também estranham muito quando se mudam pra cá, porque no Brasil a gente tá acostumado a jogar água no banheiro pra lavar toda semana, e aqui não se lava o banheiro com água. É sempre no mop. O pessoal usa o mop pra limpar, o que facilita bastante, e o banheiro fica bem limpinho se você souber limpar. Então acaba sendo uma limpeza mais fácil. E isso nos leva a diferença número 4. 4, né, produção? André vai deixar aqui pra vocês. Outra coisa que também não tem no banheiro aqui no Reino Unido é lixeira. Sabe aquele lixinho que a gente deixa do vaso quando faz o número 2? Joga o papelzinho lá, se a gente precisa jogar... Aqui não tem. Qualquer papel, quando você se enxuga, os papéis são jogados direto no vaso sanitário, você aperta a descarga e vai. O sistema de esgoto aqui é bem diferente do Brasil, então comporta esse tipo de coisa. No começo eu estranhei bastante, mas depois acaba que você percebe que é até mais higiênico se a gente parar pra pensar, porque não fica parado ali o dia inteiro aquele papel sujo. Eu ainda mantenho uma lixeirinha no banheiro, mas só pra jogar produto, papel que a gente, se cai alguma coisa no chão, a gente limpa rapidinho, ou absorvente, enfim, que absorvente não pode jogar no vaso sanitário, só o papel higiênico mesmo. Outra diferença, e essa pessoalmente me incomoda demais nos banheiros aqui, são as torneiras na hora de lavar a mão. Eu não sei por que eles não possuem um misturador de água aqui. Aqui, como vocês sabem, faz muito frio, então no inverno a gente precisa de água quente. Na cozinha tem uma torneira que você consegue abrir água quente, água fria e você vai balanceando até ficar uma temperatura agradável. Mas nos banheiros, tanto nos banheiros de casa quanto nos banheiros públicos, não.
são 2 torneiras, uma de água fria e uma de água quente. Isso não seria um problema se a torneira de água quente não fosse fervendo e a de água gelada congelante. Então, a maioria das pessoas, eu vejo fazendo, eu, por exemplo, sou uma que faz, abre a torneira quente, abre a torneira fria e fica naquela, pega um pouquinho de água gelada, um pouquinho de água quente pra tentar misturar na mão e lavar, mas é desesperador, gente. E outra coisa que é muito comum encontrar nos banheiros daqui é banheira. Não são todos os apartamentos. O apartamento que eu morava antes, por exemplo, não tinha banheira. Mas eu percebi que geralmente aqui não tem banheira, esses apartamentos que eles já fazem pra alugar mesmo, sabe? Porque o pessoal aqui, eles amam tomar um banho de banheira, então praticamente todas as casas e apartamentos aqui possuem. Eu tenho banheira aqui no apartamento, mas eu não uso muito porque, apesar de achar bem gostoso, eu particularmente acho um desperdício muito grande de água. Eu não sei como eles fazem aqui, todos eles, né, porque eu não posso generalizar, mas eu, por exemplo, se eu vou usar a banheira, eu gosto de tomar um banho antes, usar a banheira e tomar outro banho depois. Porque eu acho muito nojento eu deitar na água da banheira com meu corpo sujo do dia e ficar lá 1, 2 horas, eu não consigo. Então eu jogo uma água rápida, fico na banheira e depois você tem que tomar banho. Se você usou na banheira aquelas bath bombs, sais de banho, alguma coisa sensorial na banheira, então você acaba tendo que tomar banho para retirar aquilo. E isso nos leva a outra característica daqui, que a maioria dos banheiros tem boiler. É muito comum você encontrar algo que se chama boiler, que nada mais é do que um container grande de aquecimento de água. O que me incomoda um pouco no boiler aqui, por exemplo, o nosso chuveiro, ele é elétrico, mas a banheira, ela é aquecida através do sistema de boiler. O problema é que você tem que ligar o boiler uns 40 minutos antes para aquecer toda a água daquele reservatório. E se você for usar a banheira, você vai encher lá a banheira, aquela água quente vai para a banheira, e se uma outra pessoa quiser tomar um banho de banheira logo em seguida, ela vai ter que aguardar de novo, aquecer aquela água do boiler para poder usar. Graças a Deus, como eu falei para vocês, o nosso chuveiro aqui é elétrico, mas tem muitos apartamentos que usam esse tipo de aquecimento para o chuveiro também. Então, se o boiler não for grande o suficiente e eu quiser tomar banho e logo em seguida outra pessoa que mora comigo quiser tomar banho, ela vai ter que esperar um tempinho aí, geralmente 40 minutos, 1 hora, para aquecer toda essa água e ela poder tomar banho também. Outra diferença entre o Reino Unido e o Brasil é que aqui eles não têm tanque, que nem no Brasil a gente tem para lavar pano de chão, essas coisas. E aí você me pergunta, Manu, mas você falou que vocês usam mop para limpar o chão, e onde vocês lavam esse mop? Então, você tem 2 opções: colocar na máquina de lavar e lavar, ou se você quiser lavar a mão, eu normalmente utilizo a pia do banheiro, lavo lá, depois eu limpo toda a pia, passo cândida, esterilizo, lavou, tá novo, tudo certo. Mas eles não têm um tanque dedicado a isso, sabe? Com aquela parte de esfregar e tal, não tem. E outra coisa que eles também não têm aqui é a área de serviço. Normalmente os apartamentos com certeza não tem, e as casas, algumas casas mais modernas têm um espacinho reservado para lavanderia com uma pia, mas a maioria não tem. Não tem área de serviço aqui, como a gente tem no Brasil. Geralmente todo apartamento tem. E aí isso leva à próxima característica, que vocês podem me perguntar: e a máquina de lavar? Se não tem área de serviço, onde ela fica? Algo que vocês podem estranhar, eu particularmente não estranhei, porque por incrível que pareça, na minha casa no Brasil já era assim, no apartamento dos meus pais, a máquina de lavar fica na cozinha. Sim, na cozinha. Eu não sei se é pelo o fato do meu pai ser europeu e minha mãe ter morado pra cá, já ter acostumado, mas no meu apartamento lá no Brasil, no apartamento dos meus pais, a máquina também fica na cozinha. Só que eu percebi que a maioria dos brasileiros estranham isso aqui. Todos eles acham que seria mais óbvio colocar no banheiro do que na cozinha. Não sei. O que vocês acham? Me deixem saber aqui nos comentários. Vocês acham estranho a máquina de lavar roupa ser na cozinha? Eu não acho. Outra coisa também é que as máquinas de lavar aqui
são todas frontais, sabe? Porque no Brasil é muito comum aquelas máquinas de lavar roupa que você abre a tampa por cima, coloca as roupas dentro e ela tem um negócio no meio que gira assim, né? Aqui não, a maioria são as frontais. Outra coisa também que eu já vim acostumado do Brasil, que minha mãe sempre preferiu, meu pai, na verdade, sempre gostou desse tipo de máquina, então a gente sempre teve. Eu acho muito melhor também, eu acho que limpa mais e destrói menos a roupa, isso é algo pessoal, mas aqui todas as máquinas são assim. E devido ao tempo, ao frio, aqui também é muito, muito, muito comum toda casa ter máquina de secar roupas. Pode ser junto com a máquina de lavar, tem umas máquinas mais modernas que já lava e seca, ou pode ser separado. Aqui em casa, por exemplo, nós temos duas, uma de lavar e uma de secar. Eu não gosto de usar a máquina de secar para todo tipo de roupa, porque ela acaba estragando um pouquinho a roupa. Eu acho que a roupa tem um tempo de vida menor com a máquina de secar, mas no inverno é imprescindível, principalmente para toalha, roupa de cama. Então, geralmente ficam os dois na cozinha. Ou algumas casas ou apartamentos maiores, eles têm um cômodozinho, que você coloca a máquina de lavar e de secar lá. Mas aqui em casa, por exemplo, fica na cozinha mesmo a máquina de lavar. O que me leva a outra característica. Se nós não temos área de serviço aqui, onde a gente seca a roupa? O que vocês acham? Eu vou dar 2 segundos para vocês responderem aqui nos comentários. Aonde você acha que nós secamos a roupa, além da máquina de secar, claro. O varal fica na sala, no quarto, onde você quiser. Sim, aqui nós temos uns varais verticais, você abre ele, eles são retráteis, então você abre ele e você deixa próximo à janela ou ao aquecedor no inverno. É bem estranho, quando eu cheguei aqui eu achei isso horrível, porque você fica com a visão daquelas roupas lá secando enquanto você tá assistindo TV, por exemplo. Mas as roupas que a gente não gosta de colocar na máquina de secar, é isso que tem. Então, geralmente eles colocam perto da janela e do aquecedorzinho e a roupa seca ali. Pra quem tem casa aqui, que mora em casa, que tem espaço fora, eles têm um varal externo, mas é completamente diferente dos varais que nós temos no Brasil, porque geralmente no Brasil aqui a gente tem aqueles varais que são na horizontal, né, que você pendura de uma parede a outra, ou de um pedaço de pau a outro, enfim. Aqui eles têm uns varais que parecem antenas parabólicas invertidas, guarda-chuva invertido. É um negócio meio assim, vou pedir pro André deixar uma foto aqui em algum lugar. É um negócio meio assim, ó, e você estende as roupas ao ar livre até secar. O que não é muito comum, mais no verão. E como eu tô falando das casas com jardim, que tem área externa, né? Aqui também é muito comum as pessoas que moram em casa, que tem essa parte externa, ter algo que eles chamam de sheds. Que é nada mais é do que uma cabaninha de madeira. Eu acho que vocês já devem ter visto em filme, muito, porque mostra bastante. Então, uma casinha, parece uma casa de cachorro gigante, só que não tem entradinha, né? Tem uma portinha normal, uma cabaninha, que eles geralmente guardam tralhas, basicamente. É cortador de grama, algum pedaço de madeira que eles tenham, que eles usem pra fazer alguma coisa e sobrou, ou enfim, o que você quiser, que você não tem onde deixar em casa e você precisa guardar, eles têm essas casinhas que ficam na área externa das casas. São bem pequenininhas, não dá pra você entrar e sentar, não é uma edícula, como a gente tem no Brasil, sabe? Que você pode construir uma sala, não. Uma cabaninha mesmo, vou pedir pro André deixar uma foto aqui. E por último, mas não menos importante, talvez até o mais curioso, eu achei isso muito engraçado quando cheguei aqui, é muito comum morar nos telhados dos prédios. Sim, deixa eu explicar. Nós aqui, por exemplo, nós moramos num apartamento que é no telhado do prédio. Porque as construções aqui, algumas delas, como eu falei pra vocês, elas eram residências, mansões vitorianas, e eles transformaram em apartamentos. E aqui, por exemplo, o nosso prédio, ele é quadradinho, assim, em cima, e aí tem o telhado, ele vem assim, e o telhado aqui pro lado. E essa parte, ela é uma habitação por dentro, ela é normal. A única diferença é que no nosso caso aqui, por exemplo, é mais curtinho a distância entre o teto e o chão. Aqui nós temos, eu acho que 2,10 metros de altura.
Então é um pouco mais curto do que os outros apartamentos, mas é normal. E também tem os prédios que tem o telhado normal, assim como no Brasil. E aqui e também no último andar, no telhado, é um apartamento. Só que nesse caso pode ser um pouquinho mais complicado porque a parede ela não é quadradinha, né? Ela acaba sendo na diagonal e aí tem uma janelinha de abertura literalmente no meio do telhado. Eu acho muito legal, muito interessante. Eu mostrei para os meus sobrinhos uma vez em chamada de vídeo, eu falei, olha, vocês sabiam que a tia mora no telhado? E eles ficaram bem surpresos, eu também a primeira vez que vi. Quando você olha de volta, por fora, você acha muito estranho, mas é muito comum. E é um apartamento normal por dentro, no nosso caso principalmente, ele é quadradinho, normalzinho. Mas é bem legal quando vê de fora assim, eu vou pedir pro André deixar foto pra vocês. Só nesse diagonal mesmo, que talvez seja um pouquinho mais complicado, porque você tem que adaptar os móveis e tudo, porque o formato dele é totalmente diferente, né? Mas pra mim não faz diferença nenhuma. Eu até curto, é algo diferente pra falar pros amigos. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Me deixem saber aqui nos comentários qual foi a diferença que mais chamou a atenção de vocês. O que vocês acham que vocês se adaptariam mais rápido, o que vocês acham que é muito, muito estranho, que vocês não se adaptariam de jeito nenhum. E se você não é inscrito neste canal, por favor, já se inscreve aqui, ative o sininho de notificação para ficar por dentro dos próximos vídeos. E não esqueçam de dar like. É muito importante, ajuda muito a gente. E também não se esqueçam de me seguir no Instagram para ficar por dentro de tudo do dia a dia que eu vou postando por lá. É isso, beijos, até o próximo vídeo.